Ah, nós andamos, né? O Chico Buarque fez uma música chama Angélica, que é a história da Dona Inês. Quem é essa mulher que canta sempre este lamento? Só queria encontrar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre este estribilho? Linda, linda essa música. É quase impossível tocar no tema histórico em Mariporã sem citar os nomes do professor Pedro Tomás e do Betos Massucato, ambas figuras carimbadas da preservação da memória na região. O conhecimento de ambos se destaca quando falamos da história mais recente da cidade, como a Era das Olarias, assunto fresco na memória de ambos, e também de grandes figuras da comunidade, a maioria feminina. É interessante o contraponto entre as versões de ambos, pois se misturam entre experiências pessoais, causos populares e arquivos da Cura Metropolitana, no caso do professor Pedro, e material fotográfico, no caso do Betos. Ambos possuem maneira própria de contar e contextualizar a história recente da cidade. É folclórico antigo, né? Tá acabando hoje porque a criançada não quer nada saber. Mas precisa ir aprendendo, não tem quem ensina, né? E São Gonçalo é muito poderoso. Mas quando vamos mais a fundo, atrás dos séculos anteriores a 1900, nos deparamos com uma repetição de alguns nomes e temas, porém sem grande profundidade. Isso ocorre pela falta de documentação e pela sistemática negligência da memória. Isso, eu levo essa relíquia. Por quê? Isso aqui me passa muita energia boa. Essa aqui é a bandeira do divino, do tempo que em Mariporã tinha a comitiva do divino. Já viram falar dessa coisa folclórica? Tem em Nazaré muito forte, né? Lá em Atibaia tem, que eles preservam, né, Atibaia? Eu gosto do passado. Eu acho que eu nasci às vezes eu acho que eu nasci na época errada, né? Eu vejo 1920, 1930, eu falei, puxa, eu estou em 2021, puxa, eu queria tanto voltar para 1950, 1940, eu acho bonito a arquitetura, o vestir, o falar. Era mais pobre? Era, não tinha a tecnologia, não tinha, mas eu gosto do aconchego do passado, né? Como meu pai era bandeireiro, a bandeira ficava com o último bandeireiro. E o último bandeireiro foi meu pai. Então ficou para quem? A minha família. Eu pergunto para você, meus irmãos quiserem guardar, iam jogar no lixo. Você sabe o significado dessas fitas? Já ouviram falar alguma coisa ou não? Você sabe que essa fita, quando eles passavam, geralmente você sabe que a festa do Divino é 40 dias depois da Páscoa, na liturgia católica, né? E durante esses 40 dias, os bandeireiros saem para rezar e para pedir prenda para a grande festa. E aí em cada casa que eles vão, as pessoas que receberam o pessoal ano passado, eles fazem um pedido. Se a pessoa teve um problema de cabeça, ela dá uma fita do tamanho da cabeça dela. Se era um problema de joelho, tá entendendo? Então você vê que cada fita tem um tamanho, por causa disso. E tinha um mastro essa comadeira. Mas o que aconteceu com o mastro? Um divino talhado em madeira. A minha irmã achou que devia ficar no túmulo do meu pai, no nicho. Roubaram. E eu comecei a fazer assim, eu comecei a buscar fotos de todo mundo.
né? Eu comecei a fazer uma compilação. Eu falo porque memorialista, porque eu não fiz história, né? Eu fiz só filosofia, mas ainda não concluí filosofia. Eu não fiz história, então eu me considero um memorialista, né? que estudo memórias e tal. Então cada foto que eu ia pegando, eu ia estudar um pouquinho também, né? Porque a gente não é um Google, a gente não é uma Barça. Então, às vezes, pegar uma foto de um prédio, eu ia estudar o que foi aquele prédio, quem foi o dono, o que aconteceu ali. Ah, ali teve escravos, ali açoitavam escravos, lá embaixo. Ali é que nem a cadeia, por exemplo. A cadeia onde mora uma família, a Branca Fagundes. É deles ali, é propriedade deles ali. Todo mundo vai falar, podia ser um museu, gente. O pessoal não sabe da história que está por trás daquela cadeia, que moram pessoas especiais ali dentro. Todo mundo de Mariporã derrubou seus patrimônios, né? Agora é fácil apontar o dedo ali, por que não faz a cadeia um museu? É fácil, né? Você apontar no vizinho, mas todo mundo vendeu seus prédios históricos em Mariporã. Mariporã pode ser considerado no Guinness a cidade que mais destruiu o patrimônio. Não tem nada. Eu não tenho um local antigo para me colocar o memorial. Eu não tenho. Foi tudo derrubado. Foi tudo na Chon. Dona Armênia, Mariporã, foi sucesso. Foi tudo na Chon. Como eu estava falando, eu pegava uma foto, ali foi a venda do seu Elias, tal, eu ia apontando. E quando eu acho uma foto dessa e põe no Face, nossa, as pessoas deliram, as pessoas viajam, porque a maioria participou disso. Cada história que eu jogo, eles participaram daquela história, sabe? Compraram feijão daquela venda, o café solto, a granel, a gente sente até o cheiro do café, da bolacha Maria, né? E é gostoso isso, e eu faço isso hoje com mais intensidade pelo Facebook. O que essa foto representa? Quem está nessa foto? Por que essa foto é assim? Por que tem água no campo ali daquela foto? Por que aquela pessoa está no futebol? Aquela igreja, por que a igreja é assim, desse jeito? Mas cadê essa igreja? Eu tenho que saber isso, né? Eu tenho que contar essa história dessa foto, eu tenho que entrar dentro da foto. E isso que é gostoso, né? Você entrar dentro da foto. Pode vir um dia que tem uma pessoa que venha com faculdade aqui, que tem todos os conhecimentos técnicos, mas ele não vai conseguir entrar dentro dessa foto e contar o que tem lá dentro. Eu consigo, né? Eu consigo. Por exemplo, aqui nós temos a Inês Monteiro de Alvarenga, com a pesquisa que o Pedro fez, ele repassou para mim, eu também fui atrás, conheci a história da Inês, né? Das guerras que tiveram em Mariporã. Inês Monteiro de Alvarenga, a guerra da matrona de São Paulo, que era dona de toda a Serra da Cantareira, aquela Serra do Ajurá, a guerra dela com a família de Atibaia, que são espanhóis, da família Camargo, a guerra do sangue, dos índios, guerreiros que ela tinha aqui, os arqueiros, a morte, o assassinato da nora dela, que o filho matou, aquela briga pela justiça com o grande lá de Atibaia, que era o Tigrão. Então é uma história imensa, é linda essa história. Então ali, por exemplo, entre Franco de Rocha, tinha dois sanguinários indígenas, chamavam Joaquim Preto e Manuel Preto, que iam lá no Amazonas buscar índios, escravizar os índios. O filme A Missão, The Mission, com Robert De Niro, mostra isso. Isso aconteceu aqui, na nossa terra. Nós tínhamos aqui em Mariporã uma senzala do ouro vermelho, que era o índio. Depois, o tempo foi passando, saindo do tempo colonial, veio o ouro negro, que era o escravo, né?
Aí, foi então que esses índios, quando as bandeiras resolveram, as fazendas, as sesmarias, começaram a precisar de mão de obra, então eles foram atrás dos índios. Então por isso que custava caro um escravo indígena. E por incrível que pareça, quem recebeu também uma área grande lá em Mariporã, foram 2 sertanistas, bandeirantes, um se chamava Manuel Preto e o outro era o outro, esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar. E eles tinham uma fazenda no mesmo local onde é aquela Hospital dos Loucos, lá aquele espaço. Juqueri, lá era a fazenda desse Manuel, os 2 Manuel e Sebastião Preto. E eles, quando eles capturavam os índios, eles levavam para a fazenda deles. Alguns trabalhavam na fazenda e levavam alguns para vender. Então ali ficou como se fosse uma loja para se comprar quantos escravos vocês querem. Então ela tinha um número muito grande. E quando houve aquela história da missão, do filme A Missão, lá em Guairá, esses 2 irmãos estavam lá. E eles trouxeram muitos índios de lá para a fazenda dele, para vender como escravo. Aí vendiam para Inês Monteiro, para a fazenda. Então é isso que acontecia. Então lá era como se fosse um mercado de... mercado de índio. Depois, mais tarde, houve um mercado de negros, né? Eles vieram os negros, né? Aí depois veio a terceira etapa da colonização, que foi a Juqueri e Campo. A terceira fase da colonização da região foi em 1638. E quem recebeu essas terras foram 2 portugueses, Pedro Moraes Aragonês e Antônio Dormundo. Entendeu? E os primeiros negros que chegaram em Mariporã, escravos, vieram para a fazenda desse Pedro Moraes Aragonês. Foi ele o primeiro a comprar a mão de obra negra. Inclusive, quem construiu a igreja matriz de Mariporã, que é na região Campo, Juqueri Campo, que está a igreja matriz, foi esse Antônio Dormundo e esse Aragonês. E quem orientou os 2 foi o Amador Bueno.